Olá, segundo o Mapa da Violência 2013, no Brasil, a cada 3 mortos vítimas de arma de fogo, 2 são jovens e estão entre os 15 e os 29 anos. Para falar sobre a violência contra o jovem aqui no país, nós vamos conversar agora com a senadora Ana Rita, ela que preside a Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal. Senadora, obrigada pela sua presença no nosso programa. Esse tema... ele foi objeto de discurso seu em plenário, é tema recorrente de suas preocupações, porque nós já falamos sobre isso no programa Argumento, mas o quadro continua assustador, né? A senhora traz dados aqui que fazem a gente parar para pensar no que é a violência do país. Pois é, os dados de violência contra os jovens, além do que nós já conversamos aqui sobre a violência contra as mulheres, realmente nos assustam muito. São dados que realmente nos preocupam muito. Hoje se mata os jovens muito facilmente, né? Infelizmente é isso que acontece. E os dados que você lembrou aqui agora, não é? De cada 3 mortos por arma de fogo no Brasil, 2 são jovens entre 15 e 29 anos. Então, quando o jovem está no melhor momento da sua vida, né, na vida que ele está realmente sonhando com um futuro melhor, de poder trabalhar, de poder estudar cada vez mais, a sua vida é interrompida, né, em função da violência que nós vivemos. Também tem um dado, Tânia, que nos preocupa muito, porque há todo um investimento, né, com relação à mortalidade infantil, à mortalidade materna. Então, nós conseguimos salvar muitas vidas nos primeiros anos de vida dos nossos jovens. Tem um empenho do Estado nesse sentido, Tem um empenho muito grande, só que quando o jovem chega nos seus 13, 14, 15 anos para cima, nós perdemos esses jovens. Ele entra numa estatística sombria, né, Ele entra numa estatística muito triste. E quando nós olhamos quem são esses jovens, são jovens negros, jovens pobres, jovens muitas vezes que não estudam mais, jovens que estão com as suas famílias desestruturadas. Então, é uma realidade muito difícil. 9 milhões de jovens que não estudam, não trabalham e que estão em situação de vulnerabilidade perante a violência que existe no nosso país. Senadora, como é que a Comissão de Direitos Humanos, agora presidida pela senhora, pela primeira vez aqui no Senado Federal, uma comissão desse porte presidida por uma mulher, Direitos Humanos presidida por uma mulher, como é que a comissão trata uma situação dessa? O que a comissão pode fazer? Olha, eu acho que está em tramitação aqui no Senado, a gente espera que seja aprovado o mais rápido possível, o Estatuto da Juventude. Acho que o Estatuto da Juventude é um grande instrumento de proteção dos direitos dos nossos jovens. Por quê? Porque ele assegura diversos direitos para a juventude brasileira. E é importante destacar que esse estatuto, ele está sendo debatido aqui dentro do Congresso Nacional, já foi debatido na Câmara e agora ele está aqui no Senado. Ele está tendo a participação forte da nossa juventude através das suas mais variadas organizações. Por que o Estatuto da Juventude se já nós temos da criança e do adolescente? Para que o cidadão entenda melhor. Então, também tem uma questão que é controversa, porque para alguns a juventude começa a partir dos 15 anos. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente vai até aos 17 anos. Então, o jovem... essa é uma polêmica que vai ser resolvida agora com a discussão do Estatuto da Juventude, como é que fica essa faixa etária. Mas o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, protege a criança até aos 17 anos. E o Estatuto da Juventude deve proteger o jovem até os 29 anos de idade. Então, são 2 instrumentos importantes que asseguram direitos, tanto para a criança e o adolescente, quanto para os nossos jovens. E assegura instrumentos para obter esses direitos? Sim, é preciso, com certeza, e aí prever, né, diversos instrumentos, inclusive o SIDASE, que é um importante sistema de atendimento à criança em conflito com a lei, que é preciso também divulgar isso mais para que as comunidades conheçam melhor essas políticas. Mas nós temos, o Estatuto prevê que toda criança ela tem que estar na escola, que toda criança e todo jovem tem o direito de estudar e precisa estar dentro da escola, mas isso não é suficiente. Por quê? O que nós enfrentamos, Tânia? O mundo oferece outros atrativos. Se as nossas escolas, por exemplo, não forem atrativas o suficiente
para as nossas crianças e os nossos jovens, eles acabam entrando na escola, mas não permanecem na escola até o final dos seus estudos. E muitas vezes o que a sociedade lhe oferece, principalmente, né, o mundo das drogas, do tráfico, acaba ficando mais atraente para esses jovens, porque eles encontram nesses espaços uma possibilidade de serem mais reconhecidos, de terem dinheiro no bolso, de terem mais prestígio. É uma coisa meio que imaginária, mas passa um pouco isso pela cabeça de alguns dos nossos jovens. E mais imediata, né, senadora? Porque e dá um estudar retorno significa imediato. Anos de dedicação. De dedicação, né? Você tem que ter o apoio da família, a comunidade tem que apoiar. E no mundo das drogas, a criança vê a curto prazo um retorno maior, que é o dinheiro no bolso. Né? E muitas famílias ainda sobrevivem, né, infelizmente, com a ajuda dos seus filhos que estão no mundo das drogas. Por isso, todo esse conjunto de políticas do governo federal, de inclusão social de nossas famílias em situação de vulnerabilidade. Recentemente, a presidenta Dilma anunciou as últimas famílias que estão em extrema pobreza, a inclusão, né, delas nos programas do governo federal, para que elas possam realmente ter uma fonte de renda a mais, para que elas possam proteger os seus filhos e possam sobreviver melhor. Se estruturar, né? Então, esse conjunto de políticas integradas é que vão fazer a diferença a médio e longo prazo. Então, solucionar isso de uma hora para outra é muito difícil. Mas é preciso que as políticas públicas, hoje em andamento no país, elas possam ser cada vez mais fortalecidas para que os nossos jovens possam, de fato, se sentirem protegidos pelo Estado. Agora, acho que nós temos um grande desafio, Tânia. Eu tenho observado isso, principalmente quando a gente discute a questão da violência contra a mulher. Porque você tem as políticas sociais do governo federal, mas para que elas cheguem a todos os municípios. E aí nós temos municípios mais distantes, municípios com pouca estrutura administrativa, muitas vezes, com poucos profissionais. Então, a dificuldade dessas políticas públicas chegarem até as pessoas e lá na ponta, lá no dia a dia, fazer a diferença, tem um caminho a ser percorrido que não é rápido, né? É um caminho, de uma certa forma, longo. Então, para isso, depende muito do envolvimento de todos os prefeitos, do envolvimento de todos os governadores de Estado, do envolvimento de profissionais, de técnicos, de capacitação desses profissionais para que eles possam se apropriar dessas políticas e fazer a busca ativa dessas crianças, desses jovens que estão na rua, mudar a realidade, muitas vezes, das escolas, que elas não são muito agradáveis, muitas vezes, prédios sem estrutura, mal cuidado. Então, a criança chega numa escola feia, mal cuidada, ela não se sente bem ali dentro. Então, essa realidade precisa ser mudada. Então, precisa, sim, um investimento muito grande de todos os 3 entes da federação, dos municípios, dos estados, do governo federal. Acho que todos fazendo a sua parte. E a Comissão de Direitos Humanos tem como ajudar nessa integração? Olha, eu acho que cabe ao Legislativo, quando nós falamos da Comissão de Direitos Humanos, nós estamos falando de um espaço que está dentro do Legislativo, dentro do Senado Federal. Que também não age só, né, senadora? A nossa missão aqui é fazer o quê? É cuidar para que nós possamos aprovar leis importantes, leis que realmente venham proteger as nossas crianças, os nossos jovens, as nossas mulheres, enfim, proteger as pessoas e cuidar para que essas leis possam ser, de fato, aplicadas. Então, cabe ao Poder Legislativo também fiscalizar o Executivo para que ele aplique adequadamente a nossa legislação. Além disso, acho que a Comissão de Direitos Humanos, que ela tem um diferencial, que é uma comissão também de legislação participativa, então, é um espaço onde a sociedade pode também se manifestar um pouco mais. Então, é um espaço muito grande de debate, onde nós podemos realizar audiências públicas, ouvir profissionais do direito, né, profissionais que estão também na execução de políticas públicas, enfim, fazer o debate, ouvir também as pessoas interessadas. Nesse sentido, nós estamos falando de jovens, né? Por exemplo, o Estatuto da Juventude já foi bastante debatido aqui no Senado.
A semana passada nós tivemos um debate muito interessante aqui sobre o Estatuto da Juventude. Então, são esses espaços que nós temos e que nós podemos oferecer à sociedade para que possamos acumular um conhecimento e que esse conhecimento possa se transformar em políticas públicas eficientes para a nossa população. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço e quero me colocar sempre à disposição de vocês aqui, que esse programa ele é altamente importante, é um programa que possibilita os nossos telespectadores obterem mais informações sobre as questões que tramito aqui nessa casa. E eu agradeço a senadora em nome da TV Senado, agradeço também sua atenção e encerro esse argumento convidando você, como falou a senadora, a participar. Lembrar que a Comissão de Direitos Humanos, ela dá um acesso maior ao cidadão e que você se comunique com a casa através dos nossos e-mails. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e se você tiver alguma observação, quiser dar alguma sugestão, você também pode ligar para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acessar www.senado.leg.br/TV.